nós estamos concluindo então, como foi dito, essa série de mensagens. Estivemos estudando, refletindo na palavra de Deus sobre essa expressão, não é? Foi usado pelo profeta Isaías. Nas últimas 6 semanas nós falamos sobre os ais de Deus, não é? É um modo de Deus se expressar, e o profeta colocou muito bem a preocupação, o sofrimento, colocamos entre aspas, o sofrimento de Deus ao ver o seu povo, aquele povo que deveria revelar às outras nações confiança, não é? Um desejo de vencer para a glória de Deus. Tudo aquilo estava sendo perdido. Então o profeta Isaías iniciou uma série de exclamações, uma série de indagações, e baseados no ai de Deus. Então nasceu essa série de mensagens, os ais de Deus, que nós vamos encerrar hoje. E eu quero ler com você lá em Apocalipse capítulo 21, não estaremos mais em Isaías, porque Isaías fez menção para o tempo da lei, e nós agora então encerraremos no tempo da graça. Apocalipse capítulo 21, inicialmente nós vamos ler apenas o versículo 8, o último livro da sua Bíblia, Apocalipse 21, versículo 8. Diz assim a palavra do Senhor: quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos imorais, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que está queimando com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Oremos ao Senhor. Querido Deus e eterno Pai, nós queremos te agradecer pela tua palavra que será ministrada, já foi lida neste momento. Pedimos que haja compreensão, entendimento da nossa parte, que a nossa atenção esteja voltada para ti, que possamos ouvir a tua voz claramente, e assim, num gesto de amor vindo de ti, que esta exortação, a tua palavra nos exorta em amor, que ela possa nos conduzir no caminho bom, para que alcancemos a salvação em Cristo Jesus. Nós oramos em nome de Jesus, e que todos digam amém. Então, foram 6 semanas compartilhando esses lamentos de Deus, né? O ai é uma expressão de lamento, que pode significar um lamento por si mesmo ou por alguém. Quando você recebe uma notícia de algo que é desagradável que aconteceu com uma pessoa, você diz: meu Deus, ai daquela pessoa. É um lamento, mas também serve para nós. Ai, estou perecendo, ai, fiz algo errado. Então também é um lamento que diz respeito à nossa vida. Esses 6 lamentos, né, que Isaías trouxe, esse modo da gente enxergar, irmãos, isso era temporal, não é? Nós entendemos que num determinado tempo, num determinado momento, o profeta estava sendo muito usado por Deus para advertir Israel. Ele estava se dirigindo a um grupo, se a gente entender o contexto da história, Isaías estava se dirigindo ao grupo basicamente do sul, mas o reino do norte também estava sofrendo muito, porque Israel estava dividido. E nesta divisão, muitas coisas estranhas aconteceram. Uma delas era o afastamento de Israel de Deus. Então, ao meditarmos nessa palavra hoje, nós podemos entender, a gente tem essa expressão de dizer que nós somos o novo Israel de Deus. Nós podemos entender que toda essa palavra de Isaías não está presa ao Antigo Testamento. Ela se aplica à nossa vida, mesmo a gente vivendo debaixo da graça. Talvez por isso muitas pessoas não entendam o efeito da graça, porque acha que há uma liberdade maior por não sermos judeus natos, não é? Nascidos em Israel, por não termos a cultura judaica. Sim, nós temos algumas liberdades, mas nós temos maiores responsabilidades, porque nós estamos diante de um momento, estamos vivendo um momento da graça, em que o Espírito Santo foi derramado para nos dar mais condições de viver para a glória de Deus. E o que me parece é que também como Israel se desviou do Senhor, independente de sermos cheios do Espírito Santo ou não, estamos nos desviando de Deus.
Estamos desviando o foco do objetivo do nosso nascimento. Nós não nos lembramos mais que tudo que devemos fazer é viver para a glória de Deus. Nós estamos buscando a nossa glória. Você olha para essa geração e vê que as pessoas não se importam mais em viver para a glória de Deus. A religião vai se tornando obsoleta. E o termo religião é nascido lá ainda na língua latina, dizendo religare. Nós podemos novamente nos ligarmos a Deus. Isso está sendo deixado de lado. A ideia de ter Deus no mundo atual está ficando passado. As pessoas ou criam novas ideias, e eu falo pelo ambiente da religião, ou elas se anulam completamente. Não acreditam em Deus, não acreditam na fé. Talvez, pela manhã falávamos do bom testemunho. Se você não pôde estar aqui, nós trouxemos uma mensagem com o título Cristão Autêntico ou Crente Camaleão. Depois você lá no canal do YouTube vai poder acompanhar. Nós precisamos meditar sobre o testemunho que estamos dando, principalmente porque levamos o nome de Jesus. Porque estamos tomados por essa autoridade que Ele nos outorgou, derramando o Espírito Santo. Então, o que estamos fazendo com os dons, com os talentos, com a liberdade que adquirimos no nosso país de sermos igreja, de falarmos de Jesus, de alcançarmos pessoas? Com que interesse alcançamos as pessoas? Queridos, nós precisamos entender, porque o mesmo lamento de Deus sobre Israel através de Isaías está aqui explícito em Apocalipse. No momento em que há de acontecer, o Apocalipse, ele é chamado de um livro escatológico. O que é esse termo? A escatologia é o estudo das coisas que hão de acontecer, as coisas futuras. E esse futuro me parece que está muito breve. É quase que um presente. É só olharmos ao nosso redor e vermos o amor se esfriando com muita naturalidade. Hoje é muito natural você entender que o filho não ama mais o pai. Como pode entender uma mãe jogando o filho no lixo? Como isso se tornou natural para os nossos dias? Isso nunca deveria ser natural. Nós deveríamos estar escandalizados com tudo que está acontecendo na humanidade e principalmente no ambiente da igreja. Nós não estamos mais assustados com tanta balbúrdia no meio da igreja. Nós não estamos mais nos assustando com as coisas erradas dentro da igreja. Estamos aceitando como naturalidade. Não pode ser natural, queridos. Tem alguma coisa acontecendo? Será que isso é o amor que em mim está se esfriando? Porque o amor, ele vai sempre nos arremeter. Há um profeta que diz que o amor é como uma chama, que tem que estar aceso. Se eu amo a Deus, se eu entendo o amor de Deus por mim, se eu amo a casa de Deus, eu vou zelar por tudo que envolve as coisas de Deus. Até mesmo quando não envolve-nos diretamente. Ou seja, quando eu ouço um acontecimento num outro lugar, numa outra igreja, isso deveria me entristecer. Eu deveria dobrar os joelhos, eu deveria orar, eu deveria clamar, porque esse amor não pode se esfriar. Aí às vezes a gente age dizendo, mas não é comigo, não é com a minha igreja, não é com a minha família. Isso é um sinal de um amor que se esfria rapidamente. Daí eu dizer que as coisas que João viu e deixou registrado aqui no Apocalipse, não está tão longe de acontecer. Nesta visão, o que nós podemos perceber? Que os tempos mudaram, as épocas, as eras, tudo está mudando, a criação de Deus está mudando. Já parou para perceber como a criação de Deus mudou? Como os homens mudaram? Como há um sentido, a ciência chamaria de evolução. Eu chamo de mutação. O homem mudou. As crianças há 20, 30 anos atrás nasciam de um jeito, de olhos fechados. Eu me lembro da minha mãe contar a história que eu levei quase 15 dias para abrir os olhos. É porque eu gostava de dormir mesmo, sabe, irmãos? Já naquela época eu gostava de dormir. Mas a naturalidade era essa. As pessoas diziam, olha, fulano nasceu com olhos abertos. Era um escândalo. Hoje a gente vê as crianças quase com dente, cabelo e falando. Mostraram um vídeo de uma criança que já chorou, a mãe colocou o celular e ela fez assim. Recém-nascido.
Não, pode ser uma montagem, eu creio, mas espera aí, será que não vamos chegar a esse ponto? Será que não vamos chegar, a criança ao invés de chorar, perguntar para a mãe, mãe, qual é a senha? Me passa a senha do Wi-Fi. Eu não chamaria isso de evolução. Também não vou chamar de retrocesso, mas de uma mutação que faz com que a natureza de Deus esteja fragilizada e vá se transformando. A gente fala dos efeitos da camada de ozônio, da atmosfera. Eu não sou cientista, mas que algo estranho está acontecendo? Está. Quantos graus nós tivemos? Quarta, quinta, sexta? Quase 40. Em alguns lugares passou de 40 graus. Para hoje a gente experimentar 19, 17 graus. É muito rápido, irmãos. Tem algo acontecendo. Será que a gente não percebe? Não é natural. Estamos no inverno. Período de chuva no inverno é menor, no verão é maior. Será? Será que vai ser sempre assim? Será que não percebemos que algo está mudando? E que verdadeiramente, segundo a palavra de Deus, o que não muda é a palavra do Senhor. É o modo de Deus operar. Nós mudamos, Ele não muda. Lá em 1 João, você não precisa abrir, eu vou ler para você. 1 João capítulo 3, versículo 18, fala desse cuidado que nós devemos ter uns com os outros, que está a cada dia mais se esvaindo. Filhinhos, não amemos de palavra, nem da boca para fora, mas de fato e de verdade. Provar o amor é fazer um sacrifício. Não dá para a gente apenas dizer, irmão, eu te amo. O irmão passa perto de você, conta o problema, diz que está com uma necessidade, e você diz, puxa, eu estou contigo, irmão, estamos juntos. Se precisar de mim, é só ligar. Aí você rapidamente vai embora e não deixa o número do telefone. Quando nós amamos, nós declaramos esse amor, abraçamos, somos empáticos, não simpáticos. Empático é se envolver. Aí você diz, irmão, o que você está precisando? Olha, eu não sei se eu tenho dinheiro, eu não sei, mas eu estou com você, está aqui meu número, vamos orar juntos, vamos resolver isso, vamos em tal lugar. O envolvimento não existe mais em grande parte da igreja. Isso no ambiente igreja, no ambiente família. Não é assim? Cada qual com o seu problema? A gente não está vivendo esse desamor, essa desconstrução do amor. Parece que a construção do amor está desmoronando. O amor está sendo chamado de outras coisas, menos de amor verdadeiro. Uma coisa eu sei. Depois dessa série de mensagens, nós nunca vamos poder dizer que não sabíamos. Deus lamenta o que está acontecendo com a humanidade. Deus lamenta o que está acontecendo com a igreja. Mas esse lamento não envolve a ação de Deus. Envolve a ação do homem, da própria igreja. A culpa de tudo isso está acontecendo, eu vou usar a expressão bem presente, é nossa. Não sua diretamente, talvez não minha, mas nossa no sentido de o que podemos fazer para mudar. Para onde estamos indo? Será que eu consigo mudar o rumo? Será que nós podemos mudar o rumo, pelo menos da igreja, da nossa vida, da nossa família? Será que nós podemos fazer algo para que Deus não se lamente por mim, mas se agrade de mim? Então, essa ideia do lamento de Deus é algo muito sério. E aí a gente deu esse salto lá de Isaías, se você andou acompanhando as últimas 6 mensagens, nós demos um salto de Isaías e pulamos alguns milhares de anos, desde o profeta Isaías até Apocalipse, que agora nós temos não um acontecimento, nós temos algo que pode acontecer. Enquanto Isaías está vendo o que está acontecendo, João está vendo o que pode acontecer. E como profecia nós vamos dizer o que vai acontecer, porque cremos na palavra de Deus como real. Você pode dizer amém por isso? Talvez o modo do profeta revelar as coisas ou enxergar as coisas seja o modo dele, mas as advertências são as mesmas. E vai requerer de nós toda a atenção. Quando lermos a palavra de Deus, nós precisamos estar atentos.
há determinados chamamentos de Deus, algumas exortações de Deus, que são específicas para o Antigo Testamento. Mas ali tem um fundo de verdade que nós devemos usar nos nossos dias hoje. E o Apocalipse deve nos preocupar um pouco mais, por quê? Porque se são acontecimentos futuros e foram escritos aproximadamente há 2000 anos atrás, o que nos garante que não é esse presente nosso aquilo que João viu que seria o futuro? João escreveu algo há cerca de 2000 anos atrás, que nós olhamos hoje e dissemos, olha, eu acho que é aquilo que João disse. Tem alguma coisa acontecendo conosco, com a humanidade, com a igreja, que João já havia visto há 2000 anos atrás. E o que nós podemos fazer para mudar isso? Queridos, eu não tenho dúvida que as advertências dessa série de mensagens pautadas na palavra de Deus e agora, no Apocalipse, essas são as advertências finais. Não vai haver mais advertência. Porque há um momento, eu não sei se você já reparou, a natureza nos ensina muitas coisas. Nós temos muito medo dos maremotos. Se você já parou na beira da praia e já observou ondas enormes, ventos, tufões, furacões, maremotos, esses efeitos climáticos, a gente tem medo disso. Mas há um momento em que a natureza parece que ela se cala. O efeito devastador de um tsunami, como nós aprendemos a chamar, que é o recuo do mar, dá-nos uma aparente paz. O mar recua. As pessoas não entendem, mas se não tem ondas fortes, se não tem nem água, estamos seguros, porque a gente se sente seguro em terra firme. Só que esse silêncio do mar, eu estou tentando exemplificar o momento em que Deus vai dizer, não brigo mais com a humanidade. Não chamo mais a atenção de ninguém. Aí é o tempo em que os profetas vão se calar, irmãos. Na história de Israel, os profetas em alguns momentos se calavam. Porque eles falavam, insistiam, eles gritavam, eles eram tidos como loucos. E quando eles se calavam, aí Deus agia. Então eu entendo que esse apelo do Apocalipse é uma advertência final. Para estarmos muito ligados a tudo o que está acontecendo, principalmente com a sua vida, com a vida das pessoas que você ama. E aí foi por isso que lá no bannerzinho que eu mandei para os irmãos, eu disse, quem avisa, amigo é. Eu quero muito que você preste a sua atenção, porque estamos chegando aos dias estranhos. E eu não quero assustar ninguém falando de prazo, de Deus revelou, não, Deus não disse o dia, Deus não me deu nenhuma data, mas as coisas estão muito estranhas aceleradamente. O que era tido como mal pode ser visto como algo bom. Pensa, eu estava esses dias pensando em alguns temas muito corriqueiros no mundo, né? O mundo globalizado que nós vivemos, nós não temos só problemas na nossa nação, isso está acontecendo em muitos países. Assisti uma reportagem isenta de política, uma reportagem feita nos Estados Unidos, falando, por exemplo, do estado da Califórnia. Os Estados Unidos, né, são estados independentes unidos numa federação que tem leis diferentes. Então, Califórnia declarou que um determinado valor, se não me falha a memória, até $500, não é considerado crime. As pessoas roubam até $500, não é crime, ele vai ser fichado, mas ele não vai ter nenhuma punição. Então as pessoas estão entrando em bandos, em lojas de departamento e roubando roupas, remédios, calçados, relógios, celulares. E se essas pessoas forem pegas, não é crime não. Só que eles quebram vidraça, depredam as coisas, causam terror na cidade. Mas isso é uma lei. Foi dado a eles o direito de pegar. Talvez com a boa intenção da lei, alguém tenha pensado, vai que alguém está precisando de um gênero de primeira necessidade e não tem como comprar. Entende a questão da ideia boa? Então foi criada a lei. Só que o ser humano, ele distorce as coisas, ele quer vantagem para ele. Então não estão roubando comida, estão roubando utensílios, itens que não são necessariamente necessários. Isso está se tornando algo crônico.
Na mesma cidade em que se libera as drogas, queridos, nós temos experiências no mundo inteiro, que não adianta liberar droga para acabar com a droga. O cigarro foi tido como algo danoso e liberou-se o cigarro. Hoje, o Estado, a federação, vive do imposto do cigarro, mesmo sabendo que causa muito mal, câncer, mata pessoas. Não parou de ser falsificado, não parou de ser contrabandeado. Agora nós temos duas fontes, a legal e a ilegal. Então, no bairro da Califórnia, no estado da Califórnia, a maconha foi liberada. E agora a reportagem estava dizendo, olha, tem um estado que está ganhando dinheiro com a maconha, mas nós continuamos tendo os traficantes que também ganham dinheiro com a maconha. De uma certa forma, aqueles que fabricam a droga querem pagar menos imposto. Então o Estado não prende mais alguém que está traficando a droga só por ser traficante. Prende porque não está pagando o imposto. Pode perceber que o bem, agora que chamamos de bem, não é bem, é mal, sempre foi mal. Algo nocivo à nossa vida, quer seja cigarro, droga, álcool, seja lá o que for, nunca poderá ser visto como algo bom. Se faz o mal à humanidade, é mal, o nome não pode ser mudado. Mas achamos um jeitinho de mudar as coisas. Coisas que eram nocivas agora são boas, são bonitas de se ver. Não estou falando do uso científico, tá, da substância. Isso é uma questão científica. Quem sou eu para discutir? Mas, até porque nós temos drogas pesadas sendo vendidas em farmácias. Mas não parou de falsificar. Eu estou trazendo esse contexto bem atual para a nossa mensagem, para a gente entender que Deus não vai parar de advertir por enquanto. Mas quando ele parar, vai ser aquilo que eu disse, o recuo do mar para uma grande tsunami alcançar a humanidade. O momento em que Deus se calar. Por isso hoje é muito evidente, e Deus tem falado muito ao meu coração, essa ideia da fé vir pelo ouvir. A partir do momento que nós criamos ferramentas para não nutrir a nossa fé pelo que ouvimos, e sim pelo que vemos, veja que as igrejas se adaptaram a serem vistas e não ouvidas. Não tem nada contra a TV, não tem nada contra a internet, mas hoje a gente parece que tem comichão no ouvido só para ouvir. E a fé vem pelo ouvir, e se você ouve a palavra de Deus, isso deveria ser suficiente. Você não precisa ver quem está pregando, você não precisa ver se a igreja está cheia ou vazia, você não precisa ver se a igreja é grande, pequena, se é bonita, se é clara, se é escura, você não precisava ver nada disso, bastava você ouvir a palavra e ela gerar fé no seu coração. Hoje, o que nós estamos vivendo? A necessidade de ver. E aí, como é que é lá na igreja? Há pouco tempo me perguntaram, senhor pastor, como é que é lá na igreja? Eu disse, maravilhoso, perfeita. A igreja que eu congrego não tem defeitos. Ele disse, é mesmo, pastor? Eu falei, lógico, você acha que eu vou falar algo diferente disso? Mas tem um detalhe, você tem que entrar de olho fechado e sair de olho fechado. Porque a fé vem pelo ouvir, não pelo que você vê. Porque os nossos olhos enganam. E nós estamos vivendo essa geração de ter que ver para ter fé. Não adianta mais ouvir, precisamos ouvir. Experimente quando você estiver na sua casa, ouvindo uma mensagem desta igreja ou de qualquer lugar, feche os olhos, não faça nada, dedique-se àquilo, não olhe para o pregador, não olhe para a igreja, não julgue a vestimenta, não faça nada. Pare para ouvir a palavra de Deus e essa palavra vai gerar fé no seu coração suficiente para você vencer todos os obstáculos da sua vida, porque a palavra de Deus é poderosa, louvado seja Deus. Precisamos desenvolver essa capacidade de ouvir. Muitas vezes estamos sendo tentados a ver. João, na visão do Apocalipse, ele consegue ouvir o anjo, ok? Mas ao mesmo tempo, ver as coisas futuras. Aqui, mais uma vez, eu volto à preocupação de que ouvir é mais importante do que ver. Mas como João precisava ter a certeza das coisas que ele diria às igrejas, Deus permitiu que ele visse os acontecimentos finais. Só que ele nunca ia conseguir
traduzir o que ele viu com apenas palavras. Então, por isso que a gente lê algumas coisas no Apocalipse e não entende bem. Essas feras, esses dragões, essas serpentes, como é que vai ser? Quem é esta mulher? Quem é a besta? Quem é a prostituta da Bíblia? O que são esses diademas? Nós não conseguimos captar necessariamente o que João viu, porque ele viu. Mas ele viu no sentido de revelação. João já era um homem de fé por tudo aquilo que ele ouvia de Jesus. Então, gere fé no seu coração ouvindo. E aí, João vai perceber essa restauração das coisas. Lá no versículo 5, Apocalipse 21, versículo 5, diz assim, ó. E aquele que estava sentado no trono disse, bom, para ele estar sentado, João estava tendo uma visão, olha aí. Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou, escreva, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Os remidos no sangue de Cristo, né, indo desfrutar na eternidade ao lado de Jesus. É isso que João está vendo. João está vendo uma grande igreja, não mais naquela visão de só os judeus, né? João é de fato um cristão, porque seguiu a Cristo, pagou um preço. Cristão tem que pagar preço. Não é fácil ser cristão, não se engane, não alcance o evangelho da facilidade. Você tem que pagar preço. Você está pagando um preço hoje? Você enfrentou frio, chuva, você está pagando um preço. Ser cristão é pagar preço. Poderia ter ficado em casa. Pastor, tem culto online? Eu vou ficar em casa hoje, só vai me desculpar, mas olha, eu vou assistir o pastor Jarba numa coberta, tomando um chocolate quente, é tão confortável. Ser cristão é pagar o preço. Cada qual paga o preço que Deus determinar, mas é pagar preço. João já tinha fé suficiente ouvindo Jesus, e Deus permite que ele vá para o exílio na ilha de Patmos. Ali, isolado, passando determinadas necessidades, só porque seguia a Cristo, o anjo aparece para ele, traz essa revelação, diz para ele, ele ouve o anjo, e ele começa a ter uma visão gloriosa do reino de Deus, lá na frente, e ele diz que esse Senhor, o Deus que está sentado no trono, ele é Jesus e vai restaurar todas as coisas. Ele diz que o final de Satanás já havia chegado. Havia um decreto para o inimigo das nossas almas que Deus havia feito e que esperava apenas o momento de ser cumprido. É interessante essa visão de que as coisas não são no nosso tempo, é no tempo de Deus. A gente gosta de cantar canções do tipo Maranata, que significa, ora vem, Senhor Jesus. Mas será que estamos preparados para a chegada de Jesus? Será que estamos realmente... Será que as pessoas que amamos estão prontas? Nós deveríamos cantar canções talvez um pouquinho diferentes, dizendo, Jesus, dá mais um tempinho para eu ajudar o meu vizinho, meu familiar, meu esposo, minha esposa. Jesus, espera mais um pouquinho, não vem agora não. Porque se ele vier, nós vamos ter muitas surpresas desagradáveis. O novo de Deus que João está declarando no Apocalipse, não é um novo maquiado. Sabe o que é um novo maquiado? O novo maquiado é aquilo que não é novo de verdade. Eu tenho pensado sobre essas questões de coisas novas surgindo. Não tem muita coisa nova surgindo, não. Há determinadas situações, por exemplo, quando falamos de remédios, né? O médico uma vez disse para mim, você quer experimentar um novo remédio? Eu disse, pode ser. Mas o quanto ele é novo? E o médico diz, não, de novo não tem nada. Ele foi descoberto há muito tempo, só que ele estava guardado. Porque eles precisavam vender os primeiros para depois lançar esses. Então, muita coisa que a gente diz, puxa, não tem cura para determinada doença, talvez tenha. Talvez já haja remédio pronto para ser lançado, mas o interesse humano diz, não, agora não. Vamos vender muito mais, porque não é interesse para a indústria farmacêutica ter remédios que curam. Não é interesse. Para nós é. Como é. O interesse para eles é manter você escravo e na dependência do ambiente farmacêutico.
Então, se eles têm a cura, eles vão soltando bem aos pouquinhos, né? A doença aumentou, o grau de dificuldade, vamos segurar, vamos lançar esse. E assim funciona em tudo, irmãos, em tudo. Em tudo. Você compra um automóvel hoje, o ano que vem já sai um novo. Mas não é novo coisa nenhuma. Ele só mudou um desenho aqui, uma lanterninha ali. É o mesmo. Novo, tem que ser levado a sério. Quando Jesus disse que vai fazer algo novo, não é nada parecido com o que a gente vê hoje. É tudo diferente. Daí você entender por que João viu ruas asfaltadas com ouro. Isso é novo. Isso é novo. Isso é diferente. Você tem rua de barro, rua de cimento, rua de paralelepípedo. Você sabe falar paralelepípedo bem rapidinho, assim, para não engasgar? Rua de piche, petróleo, asfalto. Mas rua de ouro? Se esta rua fosse minha, você lembra desta canção? Você não ia forrá-la de ouro, porque os ladrões roubariam. Mas no novo de Deus, as ruas de ouro vão ser reais no paraíso, no lugar que nós vamos. Olha, por quê? Por que Deus vai forrar de ouro? Para dizer que você é rico? Não. Porque o ouro vai ser pisado pelos homens. Qual o valor do ouro na glória? Nenhum. E tudo o que nós queremos hoje é nos encher de ouro, de brilho, de seguidores, de sucesso, de fama. A gente está vivendo o brilho do ouro. E Jesus dizendo, por que você está preso a isso? É sério o que estamos falando, queridos. E essa é a visão verdadeira que João está tendo e nos transmitindo. Uma transformação completa na mente, no corpo, na alma e nos valores. Então, quando nós encerramos essa série de mensagens, dizendo que Deus continua dizendo, ai dos homens, ele percebe que João percebe que não é apenas uma revelação futura, mas é uma antiga advertência de Deus. Desde os primórdios, Deus está falando com o homem. Desde o jardim do Éden até chegar hoje a nós, nesse culto, Deus vem falando a mesma coisa. Santifique-se, sejam santos, porque eu sou santo. Sem santidade ninguém verá Deus. Seja de fato, de verdade, um cristão. Deus vem nos levando a pensar desta forma, mas nós estamos contaminados com as coisas desse mundo. E antes que chegue o dia de quê, pastor? O dia de prestar contas. Deus nos ama de tal maneira que nos adverte. Quantas advertências você já ouviu deste tipo? Dá uma lida aí no versículo 6, quando ele diz assim: disse-me ainda, tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Quanto que ele vai cobrar pela salvação? Nada. E eu gosto dessa expressão porque ele fala do apetite, né? A sede é um apetite pela água. Assim, como nós estamos com sede, e não adianta oferecer refrigerante, suco, você quer água. Quando o corpo quer água, você pode amar qualquer suco, qualquer coisa. Mas quando você está com sede de água, tem que ser água. Esse é o momento que eu chamo de apetite real. Como o apetite serve para ser saciado, a sede física tem que ser a água, a sede espiritual tem que ser uma água espiritual. Não dá para a gente fazer paliativo na fé. Não dá, irmãos. Nós temos que levar isso muito a sério. Essas advertências são preciosas demais, porque não dá para a gente maquiar a fé. Não dá para a gente se sentir à vontade apenas num lugar. É tão bom estarmos num lugar agradável, com pessoas agradáveis. É tão bom a gente estar embalado, né? A gente vê essa questão, a igreja sofreu muita modernização, até por conta, graças a Deus, da juventude que entra na igreja. Hoje, os jovens meio que exigem uma igreja mais colorida, um ambiente... Ok, eu não vejo problema nisso, mas o que fazer com os que são mais antigos? Que tem mais de 40, 50 anos. Como colocar? Eu já preguei numa igreja que eu perguntei ao pastor, a igreja está cheia de jovens, que coisa linda, mas onde estão os de meia idade?
Tem culto para os de meia idade, tem um outro culto que eu não conheço, que as pessoas... Ele disse, não, normalmente as pessoas que vêm aqui são jovens. E eu entendi, porque a igreja tinha uma aparência muito jovial. Na verdade, eu sou muito crítico e eu disse, olha, não parece muito igreja. Porque eu procurei uma cruz e não tinha. Procurei luz para ler a Bíblia, não tinha. Até porque não se lê mais Bíblia nas igrejas modernas. É tudo na TV, tudo no celular. Então não tinha muita coisa. Eu disse, tudo bem, é uma igreja, porque onde estão 2 ou 3 reunidos é uma igreja. Não é a aparência da igreja que descaracteriza a igreja. Mas o sentido de igreja é o mesmo para todos? Não. Será que não devíamos pensar numa igreja que pudesse agradar a todos, ou pelo menos atrair todos? Não agradar, mas atrair todos. Mostrar um ambiente que todos podem compartilhar da comunhão. Eu não posso fazer uma igreja só para o MIB, uma igreja só para o jovem, uma igreja só para a criança. Eu até gosto da ideia de termos uma igrejinha para as crianças, mas em determinado momento eu tenho que pegar essas crianças e colocar dentro da igreja para elas verem o que é a realidade da igreja. Se eu mexo demais com isso, a igreja se descaracteriza. É quando eu vejo Deus olhando e dizendo, ai, o que estão fazendo com a igreja? Ai, o que estão fazendo com os dons que eu deliberei? Aí vem Jesus, aparece para João, ou dá essa visão, dizendo, olha, a sede pode ser saciada pela água de verdade. E ele se apresenta como essa água viva, o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Então ele vai dizer que a igreja precisa viver na dependência de Jesus. Não pode criar subterfúgios, técnicas, modos de culto e dizer, isso é a igreja. A igreja é dependente de Jesus. Se não tiver a presença de Jesus, nunca vai ser uma igreja. Vai ser um lugar confortável, vai ser um lugar animado. Nós podemos ter um lugar que atenda a várias situações, várias expectativas, mas não vai ser igreja. Porque o principal fator igreja é homens e mulheres se reunindo ao redor da presença de Jesus. Aqui está o segredo da comunhão. E aí, por que ele fala desta água? A quem tem sede, eu darei de graça da água da vida. Porque não só no tempo de João, mas nos tempos atuais, a ciência vai dizer que um homem e uma mulher podem viver sem água bem menos do que pode viver sem comida. A média é um homem e uma mulher poder sobreviver 40 dias com as reservas do corpo, sem água e sem comida, mas sem água não. Em 3 dias o organismo já começa a entrar numa falência, desidrata. Em 7 dias ele está pronto para um colapso. Em 10, 12 dias não há ser humano que sobreviva sem água. Se isso é real... Ah, pastor, mas eu já vi uma matéria falando de um hindu... Eu já vi isso, tá? Eu estou falando, pastor, mas fui eu mesmo, que vi um hindu dizendo que já estava 30 dias sem comer, sem beber, em jejum total. Isso não é natural. Estamos falando de invocação do mundo espiritual. Em que esfera? Não é divina. Pela manhã aprendemos que toda dádiva e todo dom perfeito vem de Deus. Mas aquilo prova o quê? Que há um sustento na vida daquele homem. Deve haver. Deve haver. Porque no mundo espiritual nós não entendemos quase nada. Achamos que entendemos. Há muita coisa que os nossos olhos não estão preparados para ver e compreender. Então eu digo que tem muita coisa estranha no mundo espiritual acontecendo. E a gente não tem explicação. Eu já contei aqui um testemunho, certa vez ter ido a uma outra religião, quando eu não era cristão, e lá a pessoa estava, hoje eu digo, endemoniada, mas ela dizia que estava recebendo um santo. A expressão dela é diferente da nossa expressão. Eu estava naquele ambiente e uma mulher, que se dizia a mãe do santo, estava bebendo muita cerveja e cachaça. Porque ela dizia que o santo, que eu chamo de demônio, se alimentava daquilo. E era real. Enquanto as sessões aconteciam, ela bebia cachaça, cerveja, fumava charuto. Chegou um determinado momento da sessão, isso eu participei jovem, antes de ser cristão. Num determinado momento, o capiloto foi embora.
desincorporou. Ela voltou à normalidade. Fomos nos despedir, ela me deu um abraço, e ela não tinha nenhum aroma de cachaça, nem de cigarro, nem de nada. É impressionante. O que eu vi era impressionante. Pastor, explica. Não, eu não quero entender dessas coisas. Não preciso. Eu quero entender daquilo que o Senhor me revela. Buscar o ocultismo. Você entende por que o ocultismo é condenado na Bíblia? Ai dos que se envolvem com as coisas ocultas dessa vida. Ai dos que são curiosos demais para esse tipo de ação do mundo espiritual. Não tem capacidade de entender e vai ser conduzido, arrastado para esse mundo. Aí agora você entende, porque muita gente gosta da curiosidade e pela curiosidade se perde da presença de Deus. Queridos, Deus é a vida, Deus é a beleza da vida, e Deus é o resultado de uma vida eterna bela na presença de Deus. Não há outra resposta. Eu não posso buscar caminhos nos quais Deus não está centralizado. Eu não posso viver uma vida sem colocar Jesus no centro da minha vida. Não posso. Os caminhos não serão bons, e aí eu posso ver Deus dizendo, ai dos que perecerão. Por isso a gente encerra nesse tema. E antes que não dê mais tempo, a gente pode até ficar ligado na recompensa. Versículo 7 aí de Apocalipse 21, fala da recompensa, né? O vencedor herdará estas coisas, e eu serei o Deus dele, e ele será o meu filho. O que esse vencedor vai herdar? O mundo em que não há lágrimas, sofrimento, o mundo eterno em que nós vamos ter verdadeiramente, possuir. Hoje a gente não tem nada, desculpa, mas tudo que você tem nunca foi seu e nunca será. Você só está usufruindo, tá? Desculpa, mas essa é a realidade. Sabe aquela casa que você mora? Não é sua. Não é sua. Cuida dela, mas não se apega não. Se apega não. Vai vir alguém, vai se desejar, depois que você partir, vai jogar tudo abaixo, não vai dar um centavo no valor que você deu. Sabe aquela roupa que você tem, que você gosta muito? Não é seu não, tá? E se você quiser ser enterrado com ela, o bichinho vai comer junto com você. Sabe aquele relógio Rolex? Você tem relógio Rolex, né? Está escondido, lógico, você não veio para a igreja com ele. Mas não é seu também. Alguém vai usá-lo. Há um momento que nós vamos enxergar que tudo isso que nós amamos tanto, nos apegamos tanto, nunca foi nosso. Que devemos usufruir, devemos cuidar, devemos aproveitar o momento que se chama hoje, mas olha, não coloca o coração nessas coisas não. A recompensa que Jesus tem para o vencedor, não é prata, não é ouro, já falamos, é o ouro que não tem valor de ouro, é a prata que não tem valor de prata. Ele é dono de todas as coisas, mas o que ele vai nos dar? Não vamos ter mais sede, ele vai saciar nossa sede. Ele vai nos mostrar a eternidade de um modo que a gente nunca viu. Isso é uma herança que foi otorgada por ele, porque ao terceiro dia ressuscitou. E aí eu digo, a herança. A herança. Tudo que você pensou que seria bom numa herança, pensa numa herança. Pensa no que você gostaria de receber de um tio que faleceu, de um parente distante. Olha a coisa boa, né? Pastor, está aqui, ó, 100 mil reais que eu estou doando para a obra. Pode dizer glória a Deus? Você acabou de ganhar uma herança de R$1 milhão. Ô, glória! Eu nem sabia que tinha um tio rico, eu nem sabia que eu tinha parentes ricos. Tá bom, Deus faz essas coisas. Aí você recebeu, deu uma oferta, está feliz, mas acompanhado da herança, o anjo disse para você assim, na minha historinha, né? Gasta rápido, porque você só tem 3 dias de vida. Que é isso? Eu cheguei a 50 anos vivendo salário mínimo, agora que eu ganhei essa bolada, só tem 3 dias de vida? A vida é assim. A vida é isso, irmãos. É frágil demais. O apóstolo Pedro, capítulo 1 Pedro, capítulo 1, diz assim, ó. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança, olha aí, que não pode ser destruída, que não fica manchada,
que não murcha e que está reservada nos céus para vocês, que são guardados pelo poder de Deus, mediante a fé para a salvação, preparada para ser revelada no último tempo. O que a gente vai receber nessa herança? Você só vai saber no último instante. E eu chamo de último instante o momento que já fechamos os olhos. Enquanto isso, os nossos olhos nos enganam. Por isso que a gente fica querendo receber 1 milhão de herança. A gente quer tanto fazer. Outro dia me disseram assim, pastor, se eu recebesse aquele dinheiro eu ia ajudar tanto na obra. E eu disse, eu creio, mas ajuda agora. Se não tem dinheiro, ajuda orando. Essa é a melhor ajuda que você pode dar. Ore. Ore para Deus usar os irmãos, ore para Deus enviar os recursos, ore para Deus cessar a chuva no momento que estivermos fazendo a obra, ore para que coisas sobrenaturais aconteçam. Isso é importante, isso é uma ajuda. Isso é mais do que uma ajuda, é estarmos ligados no projeto. Não é só de dinheiro que estamos falando, queridos. O que nós precisamos de verdade é ser a igreja, e não só construir uma igreja. Isso faz parte da nossa jornada, só isso. Então, eu vejo Deus olhando, e dizendo, olha, a vida de vocês é guerra e conquista. Todos os dias. Não pense nada diferente disso. Porque aí a gente encerra aqui no versículo 8, quando eu penso que Deus lança esse lamento, esse ai de Deus, que eu chamo de ai dos que perecem, ou ai dos que perecerão. Ai daquele que foi advertido nesta igreja ou em qualquer lugar. Ai daquele que não parou para ouvir a palavra de Deus. Ai daquele que não deu valor ao que está acontecendo aqui hoje. Ai daquele que achou que havia algo mais importante a ser feito do que ele estar na igreja. Ai de nós, que podemos estar aqui e não estamos guardando essa palavra no nosso coração. Ai de nós que não entendemos a exortação de Deus como amor, porque a humanidade vai se encontrando aí nesse constante arrastão de iniquidade. Você já viu um arrastão? O termo arrastão vem dos pescadores, que eles jogam a rede e pescam muito peixe. Não é só o anzol, não é o puçá, é uma rede. Aí o arrastão hoje para nós é um ato criminoso. Ih, pastor, está acontecendo um arrastão. Os criminosos se juntaram para ir levar tudo que o povo conquistou. É maldade. Mas a humanidade está vivendo um grande arrastão de iniquidade. É tudo junto, tudo ao mesmo tempo. Eu olhar a possibilidade de uma mulher gerar um filho e dizer que ela tem condições de abortar. Não vou entrar na questão da doença congênita, do sofrimento humano. Estou falando de oferecer aos nossos jovens, melhor, às nossas jovens, a possibilidade dela ser independente de pai e mãe, dizer, pai e mãe, eu vou ter um filho, mas não quero ter o filho, eu vou ali e vou abortar, porque o governo vai pagar meu aborto. Mas minha filha, a igreja, esquece a igreja, mãe. O que vale é a lei, eu estou debaixo da lei. Então quem cria uma lei a favor de um aborto, e não falo novamente, repito, das exceções, estou falando da naturalidade disso, isso é maligno, irmãos. Liberação de drogas, aborto, são temas que não deveriam estar sendo discutidos nunca mais. Cada qual decide, junto à justiça, se alguém entende que foi vítima de estupro e precisa ou quer. É uma decisão pessoal, resolve na justiça, resolve com os pais, resolve com o juiz dessa terra. Mas dar isso aos nossos irmãos, pelo amor de Deus. Eu fiquei chocado, eu me choco com coisas que já é muito natural, eu não sabia que era assim. Eu estou lá no UPA, levando uma pessoa que estava passando mal, e lá tinha uma caixinha de preservativo masculino. Eu já fiquei chocado com aquilo, porque eu sou da época que isso, se alguém quisesse viver nos atos libidinosos da vida, tinham que pagar por isso. Não se paga mais. Tem toda uma questão de saúde pública que decidiu que aquilo vai ser dado de graça. Quem quiser, para evitar doenças piores, então, para evitar um problema, eu ofereço uma solução que cria outros problemas. A humanidade não tem jeito, isso não é governamental, isso é a humanidade.
criou-se um problema, facilitou-se a relação sexual fora do casamento e agora criam ferramentas para dizer que é para evitar um problema maior. Tudo interesse econômico, não é o bem-estar das pessoas. Porque o bem-estar das pessoas fariam com que pais levassem os filhos para a igreja e eles seriam ensinados que o sexo deve ser permitido só dentro do casamento e não fora. Mas como não há preocupação com a alma, a salvação e nem o bem-estar das pessoas, a gente cria essas ferramentas. Aí eu estou ainda lá olhando aquilo e fiquei chocado. Aí entra uma jovenzinha com um namorado e pega e faz assim, ó, mostrando para todo mundo. Como quem diz, eu faço o que eu quiser da minha vida. Eu fiquei olhando aquilo e eles foram atrás. Não deu 2 minutos, entrou uma senhora já de meia idade, foi lá, pegou 2. Na terceira pessoa que entra, queridos, isso aconteceu bem pertinho de nós. A terceira pessoa que entrou foi um homem que foi procurar e não tinha mais. Aí ele soltou uma palavra daquelas horrível no meio do salão e disse, acabou? E alguém disse, vá lá e pegue mais e abasteça, como se fosse remédio. E eu disse, meu Deus, o que está acontecendo com a humanidade? O que está acontecendo com os filhos de Deus? Eu fiquei chocado, irmãos. Não deveria me chocar, mas eu fiquei chocado. Quando eu leio esse versículo 8, e eu vou ler de novo para você. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos imorais, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que está queimando com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. A humanidade que vive esse arrastão de iniquidade por toda parte, né, os que vivem seus vícios, há uma punição. Essa punição não foi aplicada ainda. O inferno não é aqui. Nunca diga isso. Estou vivendo um inferno. Você não sabe o que é o inferno. Talvez aqui estejamos vivendo momentos ruins, mas há momentos bons. O inferno não vai ter momento bom nenhum. Não tem refrigério no inferno. Aqui é uma situação de prova. Semeadura, colheita, é isso aí. Então, usar a expressão aqui é o inferno, não faça isso. Tá? Tem momentos que nós achamos que está cada vez pior, mas... Então, João vai dando esta noção de que o que ele viu é que no final dos tempos, um grupo de pessoas, e aí eu estou sendo modesto em dizer um grupo, a maioria da humanidade, porque se a porta é estreita, nem todos passarão. A maioria da humanidade vai ser vista como seguidor de Satanás. Exatamente pelos atos, serão entregues à própria sorte, para não dizer próprio azar. Mas isso não vai acontecer antes que Deus advirta. Deus está nos advertindo hoje. Posso ouvir um amém por isso? Ele está nos advertindo para a gente ficar atento. A gente vai olhar as pessoas que amamos, a gente vai olhar a nossa vida e vai dizer, olha, isso eu não devo fazer mais, ou isso eu não quero fazer. A gente vai tomando decisões pautados na palavra de Deus. Ninguém sai daqui obrigado a fazer nada. Nós somos instruídos pela palavra e através da palavra a gente vai encaixando a nossa vida. Mas essa relação, e aqui são 8 tipos de pessoas que vão ter problemas naquele dia final. Ele começa falando dos covardes. Ai dos covardes. Quem são esses? Para João, são aqueles que sem dúvida, abandonaram a fé em Cristo no tempo da tribulação. Então, João está vendo e lembrando daqueles que eram os covardes da época. João não foi covarde, João pagou o preço e foi para o exílio. Mas muitos negaram a fé para adorar o governador, o imperador da época. Para não morrer queimado, os cristãos eram queimados em praça pública. Perseguidos, cerrados, enfim, havia atrocidades, muitas atrocidades, e João foi liberado da morte para morrer lá no exílio, na ilha de Patmos, e ali Deus falou com ele no particular. Por isso temos a carta do Apocalipse. Mas ele lembrou-se dos covardes. Aqueles que pensavam em salve-se primeiro, eu vou fazer tal coisa para salvar a minha vida. Não tem como salvar a pele
se não for em Cristo. Não tem. No momento de desespero, salve-se quem puder. Você já viu a história do Titanic? E conta-se que o termo não seria mulheres e crianças primeiro, depois os idosos. O último a sair do navio era o capitão do navio, o comandante. Essas coisas só funcionam nos livros. Nos livros. Se ele estiver no desespero e não tiver Cristo, não vale regra. Ele vai ser o primeiro a se salvar. Ele pega o melhor bote, pega os alimentos, coloca no bote e vai embora. Quem quiser que morra. Eu vou salvar minha pele. Será? No mundo espiritual não é assim. São aqueles que falham mesmo quando têm as melhores intenções. Os vencedores terão que ser muito corajosos diante das grandes ameaças. Então, escute o que eu vou dizer. Não se acovarde. Servir a Cristo, a cada dia que passa, vai se tornando mais difícil. Não tenha medo de se posicionar a favor de Cristo. Se você for achado entre os covardes, você vai ouvir Deus dizendo, ai dos covardes. Depois, ele fala dos incrédulos, que nos tempos de João se recusavam a aceitar a missão de Cristo. Eles se recusavam a reconhecer Cristo como Filho de Deus. Eles não acreditavam. Parece que a gente está falando do dia de hoje, né? Você fala de Jesus para alguém, mas ele já ouviu falar de Jesus, ele já viu Jesus na TV, ele já está decepcionado com a igreja, ele já está decepcionado com o modo da igreja agir, com o que os crentes fazem de errado, aí ele não quer mais acreditar em Jesus. Você fala de Jesus, ele diz, mas que Jesus? Se for para ser crente assim, é melhor ficar no mundão. Ok, esses são os incrédulos. No tempo de João, nós tínhamos esses também. São muito parecidos com os de hoje em dia, mas eles estão, na verdade, anestesiados pelo pecado. Porque a visão de você ser de Jesus é ter que estar numa igreja, eu concordo. É necessário que você encontre o caminho através da igreja que aponta para o caminho. Mas uma vez chegando na igreja, você tem que se manter no caminho, porque não adianta nada você estar na igreja e não estar no caminho. Você vai ser visto como um incrédulo. No final, você está totalmente descrente da fé, você não acredita mais em milagre, a palavra de Deus virou apenas um discurso bonito de um pregador ou de outro, você se emociona, você até se anima para ser crente, mas na hora da provação, esses incrédulos são aqueles que hoje em dia elevam a posição de divindade os que são imortais. Porque no tempo de João, o imperador era tido como imortal, assim como o faraó também era imortal. Só que a história mostrou que todos morreram. As tumbas do Egito foram saqueadas, as riquezas estão aí nos museus, joias, ouro, prata, não serviu para nada. E eles acreditavam que se fossem enterrados com aquilo, no além seriam ricos. São múmias. Vai no museu e você vai ver quantas múmias ricas estão lá, empobrecidas da vida. Essa é a realidade da vida. Então não seja incrédulo. Depois ele fala dos abomináveis, que aí a abominação pode ser entendida como aqueles que praticam a idolatria, porque a idolatria para Deus é uma das maiores abominações. A idolatria desagrada o coração de Deus profundamente. E o que é idolatria, pastor? Eu não adoro imagem, eu não me curvo diante das imagens. Isso é um tipo de idolatria. Mas quando eu idolatro a mim mesmo, o meu dinheiro, o meu trabalho, o meu pastor, a minha igreja, a minha fé, que não vira fé, vira só um amuleto, isso é uma idolatria. Isso é uma idolatria. Não importa onde você esteja, mas esteja com Cristo. Não importa se você não está no lugar que você gostaria de estar, mas enquanto você está aqui, esteja com Cristo. Experimente se afastar disso, porque no tempo de João, muitos acabavam deixando de seguir a Cristo para se entregar ao culto pagão daquela época. E isso era, diante dos olhos do Senhor, abominação. Então João registra isso e diz, olha, quanto aos abomináveis,
para ele está reservado o sofrimento eterno. Não vai haver misericórdia. Então, além da gente olhar a idolatria como a gente conhece, comece a perceber que, repito, as coisas que Deus nos deu são para serem usufruídas. São para dizermos glória a Deus, porque tem um lar, uma casa, um carro, um irmão, um amigo, um parente. Mas não idolatre nada disso. Depois, na quarta relação, os assassinos. E aí, assassino não tem outra interpretação. O termo original é o cadere, é aquele que realmente tira a vida. E aqui inclui aquele que tira a vida do outro, como aquele que pensa em tirar a própria vida. Pastor, os suicidas vão para o inferno? Numa resposta pronta e baseada na Bíblia, eu digo sim. Mas há alguma possibilidade dele não ir? Lógico, porque o nosso Deus tem poder. Mas qual o tempo que ele tem entre a vida e a morte que ele premeditou para se arrepender e Deus perdoar? Os homicidas, eles tiram a vida do outro e muitas vezes vão para as penitenciárias, e graças a Deus que não morreram, porque lá eles vão poder receber evangelistas, missionários, vão ler a palavra, vão ter muito tempo para pensar no que não pensaram quando estavam livres. E que Deus os abençoe. E que Deus tenha misericórdia e eles sejam transformados. Que bom que isso aconteça. Mas o suicida, não, queridos. O suicida, ele premeditou algo e ele não sabe o tempo. A gente tem histórias de pessoas que cometeram suicídio e teve tempo de arrepender, mas a gente não sabe se teve tempo de Deus perdoar. O ladrão na cruz não era um suicida, ele era um assassino, provavelmente viveu no crime a vida toda, mas quando ele olha para Jesus, o que Deus deu a ele? O tempo dele se converter, dele se transformar, dele ver Jesus e pedir salvação. Esse tempo é dado a todos? Não é, irmãos, não é. Tem situações que não dá tempo para mais nada, então os assassinos também não herdarão. Na quinta relação, os imorais, ou em algumas versões, os impuros, e aí a palavra impureza vai estar relacionada a toda e qualquer impureza sexual, tá? Infelizmente, a gente tem às vezes no púlpito, pessoas usando o direito da palavra para ensinar que vale tudo. Não vale tudo. Nem fora do casamento, ou principalmente fora do casamento, mas também dentro do casamento. Imundícia sexual, está aqui, está claro, estou falando para pessoas adultas. Hoje nós estamos buscando pessoas que nos apoiem nas nossas decisões, está aqui, ó. A humanidade está banhada dessa impureza sexual, igualzinho nos tempos de Paulo. Sabe como é que funcionava quando Paulo foi falar para Coríntios sobre a impureza sexual? Haviam as religiões pagãs em que se contratavam prostitutas, aí entra aquela questão sem cabelo, a mulher raspava a cabeça, tudo isso está no contexto de Corinto. E havia ali em Corinto uma igreja que requisitava em cada culto pagão 1000 prostitutas cultuais. Elas não eram para oferecer necessariamente o corpo às pessoas, mas elas se voltavam para o Deus pagão. A prostituição não é vista só como a gente vê hoje. Eram mulheres que se prestavam a viver em ambiente, talvez de nudez ou de seminudez, adorando uma criatura, um ídolo. Eram chamadas as prostitutas pagãs. E aí elas faziam um voto, bem parecido com o que a gente vê numa religião atual, né? Elas raspavam a cabeça, para que todos vissem que ela pertencia àquele Deus. Quando alguém faz voto e raspa a cabeça, ele está dizendo que pertence a alguém, não é a Cristo. Cristo não pediu para você raspar nada, Cristo não pediu para você se tatuar, Cristo não pediu nenhum sacrifício na sua carne. Ele pediu um sacrifício de circuncisão no seu coração. O sacrifício é viver em santidade. Então hoje a prostituição não é vista como religiosa, mas ele está imbuído aqui uma idolatria ao redor deste mundo, porque elas estão idolatrando o dinheiro. A minha mãe, nos tempos antigos, minha mãe lavava e passava para fora, né? Minha mãe era lavadeira e passadeira, era o termo. Minha mãe passou maus bocados, carregou muito peso, teve muitas clientes, ela chamava de freguesas. Quando ela via alguém que não se comportava decentemente, parecendo uma prostituta, ela dizia, no meio da rua, a gente ia lá para
Zona Sul, e ela falava, aí meu filho, tá vendo? Lavar roupa não quer. É mais fácil oferecer o corpo. Isso ela dizia. Eu era garoto. Quando passava uma mulher seminua, e eu como garoto olhava, né? Minha mãe, meu filho, não se encanta com essas coisas não. Lavar roupa não quer. Como quem diz, olha, os prazeres passam rápido, mas na hora da responsabilidade, fuja disso. Sexta lista, os feiticeiros, e aí é gostoso a gente ler e buscar o texto original, porque a feitiçaria de João aqui não é a feitiçaria que a gente conhece, não é só mexer com o ocultismo, está envolvido a droga. Por que a droga? Porque o ocultismo dos tempos de João era embasado em vícios. Eles usavam determinadas substâncias para terem contato com o mundo espiritual. Você entende por que a droga é condenada por Deus? Porque tira você da realidade. Cigarro, bebida, maconha, cocaína, seja lá o que for. Você não quer enfrentar um problema. Você está desempregado, eu vou me drogar. Minha mulher brigou comigo, eu vou me drogar, vou beber até cair. Você está querendo fugir de uma realidade. Isso é condenado por Deus. Isso é tido como feitiçaria. Por quê? Você está jogando para dentro do seu corpo uma substância para tirar você da realidade. Esses são chamados por João de feiticeiros. Olha aí. A gente nunca percebeu isso com muita facilidade, porque na verdade hoje a gente vive a questão do direito. O corpo é meu corpo, minhas regras. Eu uso droga, eu faço aborto, eu faço o que eu quiser. Não é bem assim. Porque no dia do juízo, no dia em que o Santo de Deus vier nos cobrar o que tivemos da parte dele, ele vai olhar, e se nós formos achados como feiticeiros, aqueles que mexiam com substâncias para sair da razão, você entende porque a bebida é condenada? Você entende isso? Olha aqui, ó. Não adianta achar desculpa e dizer que o vinho é bom e que é social. Se você sair da sua realidade, você é visto por Deus como um feiticeiro. Ai dos feiticeiros que abrem mão da razão, antes tivessem nascido acéfalos, sem mente, sem cérebro, porque receberam de Deus um cérebro para usar para a glória de Deus e estão aniquilando o cérebro. Não faz muito tempo que eu falei com um amigo pelo telefone, um grande amigo da minha juventude, eu disse para ele, você ainda está nessa? Viciado. Pense em alguém que tem um emprego público, já é aposentado, federal, fala 2, 3 idiomas, mora num lugar maravilhoso, mas está pele e osso, porque tudo que ele ganha vai para as drogas. E não adianta só conselho. Quando o calo aperta, pastor, ora por mim, eu oro, lógico que eu oro. Mas até quando você vai depender da minha oração e você não vai fazer a sua oração? Você se esqueceu que Deus que criou você foi o mesmo que me criou? Você esqueceu que não há facilidade? Você esqueceu que eu não me dei bem na vida? Não, eu estou lutando como você está, mas só que a sua luta é diferente, você não tem Cristo. Eu luto com Cristo, eu também tenho dificuldades, mas eu não me entrego. E aí vem aquela bronca, uma enxurrada de bronca para ver se ele acorda. E tudo que eu gostaria de um dia é poder dizer, ele acordou. Mas não depende de Deus, depende dele. Sétimo na relação são os idólatras. E aqui está muito claro, eu falei do culto ao imperador, né? O imperador tinha aquela disposição para ser divino, ele se sentia divino, fazia com que as pessoas o adorassem, e muitos o adoravam pelo dinheiro. O cargo público na época de João era uma idolatria. Por quê? Porque só ingressava no serviço público quem se prostrasse diante do imperador. Estamos falando de Israel submetida a Roma, né? Então muitos judeus começavam a ingressar no cargo público porque eles bajulavam o imperador. E aí abriam mão de ser cristãos. Eu preciso de dinheiro, eu tenho que sustentar minha família. Então, o imperador passa, eu me curvo. Se o imperador pedir uma vela acesa, eu acendo. Ele não vai mexer comigo, eu vou cuidar da minha família, eu vou ter um bom salário, eu não vou ser queimado como tocha humana em praça pública, eu estou bem, eu estou salvando a minha pele. Idolatria. É impressionante, irmãos. Acabamos de viver aqui no Rio de Janeiro um evento que
foi falado mundialmente, né? Acho que quase 2 milhões de pessoas, diante de uma pirâmide de luzes e música eletrônica. Foi um show, aniversário de 100 anos do Copacabana Palace. Um brasileiro conhecido mundialmente foi lá, fez o show, debaixo de muita luz, mas ele estava onde? Numa pirâmide. Pense, que lugar da pirâmide ele estava? Ora, no topo da pirâmide. O dinheiro que foi pago, deve ter enchido os cofres dele, mas para as pessoas foi de graça. Foi de graça. Porque para oferecer o que não presta, você não precisa pagar nada. Se você precisar de um prato de comida, você talvez tenha num dia, mas no outro te negam. Mas se você pedir vícios, drogas, prostituição, você encontra de graça. É o mundo que nós vivemos. 2 milhões de pessoas, no ambiente em que se fala de doenças novas, no ambiente em que se fala de falta de dinheiro, as pessoas querem pão e circo. Não precisou nem do pão, bastou o circo. Está lá a idolatria. E para encerrar, João fala dos mentirosos. Quem são os mentirosos? Não é só aquele que pratica ou ama mentira, como o próprio Apocalipse reforça, mas aqueles que repelem a verdade de Cristo. Aqueles que estão vivendo um mundo virtual cada vez maior, isso incomoda o coração de Deus. Existe um momento em que o mundo virtual entra em nós, mas nós não precisamos entrar no mundo virtual. Se você já viu a série, aquela série do... Meu Deus, esqueci agora. Aquele filme famoso, uma série, 2 ou 3 filmes. Isso, Matrix. Pronto. Muito obrigado. Matrix. Procure olhar com olhos espirituais e você vai ver a fusão da vida real e do mundo virtual. Tem crentes hoje na igreja que não vivem o mundo real. Eles vivem o mundo virtual. Eles estão na igreja, são fiéis nos dízimos, nas ofertas, às vezes são presentes, mas ele quer experimentar o mundo espiritual que ainda não está disponível a nós. Então, tudo para ele tem que ser espiritualizado. Se ele não vê um demônio se debatendo, se ele não tiver uma revelação, se ele não vê um movimento estranho, ele acha que não teve culto. Eu aprendi com o bispo Roberto que o culto tem que ter palavra, louvor e oferta. Isso é um culto. Mas a visão de culto mudou bastante. Então, o que a gente vai se tornando? Mentirosos. A gente quer viver a mentira. A gente quer viver o mundo virtual dentro da igreja. E se esquece que o nosso Deus nos convidou para estarmos aqui, não só para experimentar da fé, mas Ele usou a razão para dizer, você está indo para o inferno, e se você não reconhecer Jesus como seu Senhor e Salvador, você está no inferno. Isso é razão. Nós colocamos à disposição, não dá para você dizer isso para uma pessoa viciada, drogada, prostituindo-se, e ele aceitar de coração. Não, a razão tem que ser alterada, irmãos. A transformação começa pela razão, por isso Paulo vai dizer, permita-se uma metanoia, deixa Deus mudar a sua mente. Quando a palavra de Deus entrar, não vai só se alojar no coração, a sua mente vai mudar, você vai ver o mundo de outra forma, você vai se ver como salvo em Jesus Cristo, louvado seja Deus. E você não vai abrir mais mão disso, porque você está experimentando de uma transformação pela verdade. Ai daqueles que perecerão. Aí eu encerro dizendo que João disse que o lago que arde com fogo e enxofre, ele chama de segunda morte. Pare e pensa um pouquinho. João está dizendo que o fim vai ser tão desastroso que é chamado de segunda morte. Quantos aqui amam a morte? Ninguém. Não podemos amar a morte. E se a primeira morte já não nos cai bem, que dirá uma segunda morte? É muito mais do que a gente possa imaginar. Muito mais. Porque é eterna. Amém? Ai dos que perecerão. Fiquemos de pé em nome de Jesus. Se a primeira morte é pesarosa, imagine uma segunda. Não queira experimentá-la.
Feche seus olhos, curva a sua cabeça. Que o Senhor nos dê graça e paz, porque o tempo está abreviado, irmãos. Nós não podemos vacilar. Nós não podemos oscilar na nossa fé. Temos que estar convictos de tudo que a palavra nos garante, de tudo aquilo que Deus tem ministrado ao nosso coração. É favorável a cada um que se diz cristão procurar viver como Jesus nos ensinou. Sim. Não negligencie esse cuidado de Deus pela pregação da palavra, a exortação do Senhor para a tua vida, não negligencie isso. Porque este 7º ai diz respeito ao que nós vivemos hoje. Ai dos que perecerão. Senhor Deus e Pai, clamamos pela tua misericórdia sobre as nossas vidas no dia que se chama hoje, alertados pela pregação da tua palavra, conscientes do que precisamos fazer, livres para fazer escolhas. Nos ajuda, Senhor. Que possamos entrar e sair da tua casa por esta livre e espontânea vontade, amando ouvir a tua voz, ansiosos por esse encontro todos os dias, para que possamos nos fortalecer e ajudar aqueles que tanto perecem nos últimos dias. Desde já entregamos em tuas mãos amigos, familiares, pessoas que não deveriam fechar os olhos antes de conhecer a ti. Ajuda-nos, Pai. Fortalece-nos, nos permita, Senhor, de verdade, viver para a tua glória e para o teu louvor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém.